Olá, pessoal que se interessa por assuntos tributários. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre essa recente decisão da primeira sessão do STJ que tratou da incidência de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre os incentivos fiscais concedidos pelos estados no âmbito do ICMS. Então vem comigo, arrasta para o lado, eu vou tentar resumir e simplificar essa questão que é bem complexa, viu? Bom, primeiro eu quero começar dizendo que eu tenho visto muita gente comentando esse assunto e misturando e confundindo os temas. Esse tema é complexo, ele envolve várias normas, normas antigas, normas recentes, solução de consulta da Receita Federal, lei complementar, parecer normativo da Procuradoria, e os profissionais me parece que não estão tendo o cuidado de separar muito bem as coisas. Então eu quero começar lembrando que no âmbito dos incentivos fiscais, a legislação, a doutrina e a jurisprudência divide esses incentivos, essas subvenções, em dois grupos. As subvenções, os incentivos para investimentos e os incentivos ou as subvenções para custeio da atividade. O primeiro grupo das subvenções para investimentos reúne aquele tipo de incentivo que os estados concedem, mas que exigem uma contrapartida para o gozo e a fruição desse benefício. Por exemplo, você tem lá uma legislação que estabelece que, desde que preenchidos determinados requisitos, uma determinada empresa vai poder pleitear administrativamente a concessão daquele incentivo e, se comprovar o preenchimento daqueles requisitos, ela vai ter direito, vai ser concedido a ela de forma individual aquela subvenção, aquele incentivo. Normalmente, a legislação exige como contrapartida a criação de postos de trabalho, que determinadas operações sejam realizadas, por exemplo, que X% das operações sejam operações internas ou operações interestaduais, que a empresa se comprometa a realizar investimentos, e a legislação normalmente até chega a estabelecer os valores mínimos desses investimentos que precisam ser comprovados. Então, se a empresa preenche esses requisitos, ela reúne essa documentação, dá entrada num processo administrativo, num pedido administrativo, junto ao fisco, e os agentes do fisco vão, portanto, conferir, vão ali fazer um checklist, e verificado que esses requisitos foram preenchidos, aí sim uma norma, um ato administrativo do fisco, de caráter individual, vai conceder para aquela empresa a concessão do benefício da subvenção. E, inclusive, normalmente, essa comprovação ela precisa ser renovada de tempos em tempos. Por exemplo, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a empresa precisa lá comprovar que continua preenchendo aqueles requisitos estabelecidos na legislação como condição para a concessão da subvenção. Nesse caso, pessoal, se essa subvenção for tratada contabilmente de acordo com o que determina a legislação, a lei das SAs, a lei complementar 160, que estabelece algumas outras condições. Por exemplo, esse valor ele precisa ser classificado, registrado na contabilidade numa conta específica de reserva. Esse valor ele não pode ser distribuído para os sócios sob a forma de dividendos. Se isso for comprovado, se a empresa preencher esses requisitos, então esse valor, o valor correspondente a essa subvenção, já não precisa ser oferecido à tributação do IR e da contribuição social. É o que determina, inclusive, a legislação complementar. A Receita Federal não gostou muito dessa regra não, mas teve que aceitar porque assim determinou a legislação complementar. Pois bem, esse tipo de subvenção não foi tratado, não é objeto do julgamento recente do STJ. Então a gente não pode confundir as coisas, a gente precisa separar. Deixemos de fora, portanto, os incentivos ou as subvenções para investimentos. O segundo grupo são as subvenções para custeio da operação. Esses incentivos é que foram objeto do julgamento recente do STJ. Esse tipo de benefício, pessoal, ele é concedido de forma geral, sem a exigência de nenhuma contrapartida e sem a exigência de um pedido administrativo e, consequentemente, também não está condicionado a um ato de concessão, um ato administrativo do fisco de concessão do benefício. São vários os exemplos na legislação desse tipo de subvenção. As isenções em caráter geral para determinado setor. Aqui em Alagoas, por exemplo, a gente tem uma região do sertão alagoano que sofre muito com a seca. Então, a legislação estabelece alguns incentivos fiscais, isenção para determinadas atividades econômicas,
como uma forma de apoiar, de incentivar, de estimular o desenvolvimento dessas atividades, que já sofrem tanto por conta dos desafios enfrentados diante da seca. Esse tipo de subvenção ele pode ser concedido na forma de isenção, como eu acabei de mencionar, mas também na redução de base de cálculo, no diferimento do imposto, né? Jogar o momento do cumprimento da obrigação para frente. E uma das formas é a concessão de um crédito presumido, que em alguns estados também é chamado de crédito outorgado. E o que é isso? É um desconto que o Estado concede para determinado grupo de contribuintes que atua em determinado setor econômico. Então, por exemplo, a operação dele lá é tributada a 17%, 19%, 21%, enfim, são várias as alíquotas agora vigentes no Brasil, né? Então, o contribuinte realiza a operação, aplica aquela alíquota e o Estado vai lá e concede um desconto, que pode ser parcial, 10%, por exemplo. E a empresa fica obrigada a recolher a diferença do 10%, de 10% para 17%, para 19%, enfim. Ou o Estado também pode conceder um crédito presumido integral, no valor total da alíquota do ICMS, o que faz com que, no final das contas, a carga tributária daquela operação seja zerada. Então, você tem lá uma alíquota interna de 19%, um crédito, um desconto de 19%. No final das contas, o contribuinte não vai precisar recolher nada de ICMS, apesar de estar obrigado a cumprir todas as obrigações acessórias e informar tudo isso lá nas suas declarações que são apresentadas ao fisco. E qual era o objeto da controvérsia desse processo, desse caso que foi julgado no âmbito do STJ? Os contribuintes tentavam equiparar para fins tributários essas subvenções para custeio da atividade àquelas outras subvenções para investimentos e buscavam, portanto, que nesse caso aqui, os incentivos para custeio, as isenções, por exemplo, também não sofressem a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Isso porque a Receita Federal faz essa distinção e a Receita diz que esse tipo de subvenção para custeio não pode receber o mesmo tratamento das subvenções para investimento. Pois bem, a primeira sessão do STJ decidiu que, no caso de crédito presumido, que é uma das formas pelas quais os estados concedem os incentivos às subvenções para custeio, nesse caso específico, o valor correspondente a esse benefício, a essa subvenção, a esse crédito presumido ou outorgado, não precisa ser oferecida a tributação do IR e da contribuição social. Todas as demais formas de subvenção para custeio, por exemplo, isenção, redução de base de cálculo, diferimento do tributo, etc. Todas as demais formas, essas sim se submetem à tributação. E nessa parte, venceu, portanto, o Fisco Federal, a Receita Federal. Mas em relação aos créditos presumidos ou créditos outorgados, venceu a tese do contribuinte. Portanto, quem usufrui desse tipo de subvenção, desse tipo de benefício fiscal, tem agora o direito de não oferecer esse valor correspondente à tributação de IR e contribuição social. Para tanto, vai ter que judicializar o seu caso e buscar que aquele precedente do STJ, esse melhor recente, seja aplicado ao seu caso concreto. Por isso, pessoal, é que não dá para a gente misturar e colocar tudo no mesmo pacote. O que você precisa fazer é identificar o caso específico com o qual você está trabalhando, o seu caso da sua empresa, o caso do seu cliente, se você é advogado, contador, enfim. Identificar qual é o tipo de subvenção, se é para investimento, se é para custeio. E se for para custeio, qual é a forma encontrada pelo Estado para subsidiar a atividade. Se for crédito presumido ou crédito outorgado, pode aplicar lá o precedente e fugir da tributação, desde que judicialize e consiga aplicar ao seu caso também o mesmo precedente novo aí do STJ. Nos demais casos, incide IR e contribuição social. É isso, pessoal. Espero ter contribuído aí um pouquinho com esse debate e ter auxiliado vocês a compreenderem um pouco melhor essa questão. Forte abraço. Tchau.